Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora um novo dia. O programa que apresento aqui no YouTube toda terça, quarta, 7 horas da manhã, gratuitamente para que você se torne uma flecha. E o assunto de hoje continua sendo livros. Você está vendo que tem a Bíblia aqui, o maior de todos os livros, e deve estar pensando, será que esse quadro é o que a Bíblia diz sobre? Não. Hoje eu vou falar sobre um dos livros que está na Bíblia, sob a ótica de um escritor. Vou recorrer ao livro de Mateus. Você sabe, a história de Jesus é contada em 4 livros, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem histórias que tem em um livro, não tem no outro. Se você reparar, os livros, por mais que contenham a história de Jesus, eles são escritos de forma diferente. Eles têm objetivos diferentes. Eles foram escritos em épocas diferentes, mas estão aqui na Bíblia. Você já tinha parado para pensar nisso? Por que tem 4 livros sobre o mesmo assunto e eles são tão diferentes? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu vou te explicar por que o livro de Mateus foi escrito e vou traçar uma linha com seu objetivo, que é escrever um livro. Você pode também fazer algo muito legal, pegar esse link e compartilhar com amigos e amigas que querem escrever um livro. Talvez você esteja pensando, Daniel, mas eu não quero escrever um livro. E aí? Tudo bem, você vai aprender bastante na aula de hoje, que eu vou trazer muitas informações legais sobre esse processo criativo, o processo de escrita, e vou contar para você algumas histórias incríveis que vão ajudar na sua caminhada no seu dia a dia. Tá pronto? Você tem papel e caneta aí para a gente fazer umas anotações? É muito importante que você registre o que você está aprendendo, tá? Quero te pedir 2 gentilezas. Número 1, para você curtir esse vídeo. Toda vez que você clica no botão curtir, aliás, clica só uma vez em cada vídeo, porque se clicar 2 você vai descurtir. Clica uma vez, curta o vídeo, dá o like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e começa a entregar para mais pessoas. E a segunda gentileza que eu vou te pedir é para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita, não seja inscrito. Assim você se torna automaticamente, gratuitamente, meu aluno e minha aluna aqui no Novo Dia, programa que está sempre trazendo para você informações sobre comunicação, posicionamento e as lições do livro das histórias eternas. Mas para que eu faço isso? Para que você se torne uma flecha afiada, que não para no meio do caminho, não dá ré, só para no alvo. Você é uma flecha? Então coloca sim aqui nos comentários. E eu vou começar lendo o livro de Mateus para você. Olha que curioso. Aliás, antes de ler o livro de Mateus, deixa eu ler para você o início do livro de Lucas. Olha o que diz Lucas. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Esse é o início do Evangelho de Lucas. Lucas vai contar a história de Jesus. Olha só como começa o livro de João. Olha como é diferente o início do livro de João. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Muito distinto, né? Marcos, como é que Marcos começa? Você já parou para perceber como é diferente a escrita de um, a escrita do outro? Mas se está falando de Jesus o tempo inteiro, por quê? Olha só como Marcos começa o seu livro. Lembrando que os livros da Bíblia eram cartas. Esses autores escreveram cartas para alguém, por isso que Lucas cita Teófilo, ele escreveu a carta para Teófilo. Marcos escreveu para alguém, Mateus escreveu para alguém. E, em um determinado momento da história, tudo foi reunido na Bíblia.
Marcos começa assim: esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se com o profeta Isaías, que escreveu: enviou meu mensageiro adiante de ti, ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: prepare um caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Marcos começa contando a sua história a partir de João Batista. Olha que interessante. Agora, como Mateus começa o livro? E por que Mateus começa dessa forma? Eu vou ler para você. Aliás, estou cheio de marcações hoje aqui na Bíblia para poder te mostrar, ponto a ponto, o objetivo pelo qual se escreve um livro e como você vai escrever o seu livro, tá? Olha como Mateus começa. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Primeira linha. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Talvez você se pergunte, caramba, por que tem tanto nome de gente no início do livro? Ou então, você quando pega o livro de Mateus, você já passa a primeira página e fala, não, aquele monte de nome que eu não sei para que serve, eu não vou nem ler. Pois é, hoje você vai descobrir por que é escrito dessa forma. Ó, continua falando realmente um monte de nome, até que chega, são 17 versículos. Os primeiros 17 versículos de Mateus são só falando quem gerou quem foi pai de quem é filho de quem. Até que chega aqui, ó. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. É outro José, é outro Jacó. É o mesmo nome, mas é outro. Não é o Jacó que a gente conhece, irmão de Esaú, e nem José, que foi governador do Egito. É o Jacó, pai de José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Olha que interessante. Mateus decide começar o seu livro falando da genealogia de Jesus. Ele começa lá em Abraão e chega até Jesus. No meio do caminho ele fala sobre Davi. Caramba, mas por quê? Por que ele começa dessa forma? João começa de outro, Lucas de outro. Aliás, hoje e amanhã eu vou falar sobre os livros, esses 2 livros da Bíblia. Hoje sobre Mateus. Amanhã eu vou falar sobre Lucas. Você vai entender bem a diferença entre um e outro. O ponto central aqui é o seguinte: Mateus era judeu, caminhou com Jesus, testemunha ocular da história. Mateus era um cobrador de impostos. Em determinado momento, quando ele estava trabalhando em Cafarnaum, Jesus chega perto dele e fala assim, larga tudo isso aí e vem me seguir. Ele passa a seguir Jesus, acompanhar o mestre. O curioso é que ele era um contador. Se a gente fosse comparar a profissão dele com o que existe hoje, cobrador de impostos, contador. Ele registrava o dinheiro que entrava. Ele era um contador, ele era um cobrador de impostos. Mas quando ele vai
caminhar com Jesus, ele já não faz isso. Quem cuidava das finanças de Jesus, do grupo de Jesus, dos discípulos, era Judas. Só que Mateus continua exercendo uma função fundamental que faz parte da essência dele, que é de registrar. Quando ele trabalhava para o Império Romano, ele registrava as contas, os impostos. Quando ele começou a andar com Jesus, além de tantas outras coisas que ele fez, que ele viu, que ele presenciou, ele passou a registrar a história de Jesus, o maior comunicador, o maior influenciador de todos os tempos. Incrível isso, né? Ele registrava no início e continua registrando. Eu quero te dizer o que com isso? Que o talento que você tem, algo que está dentro de você, pode ser usado, deve ser usado para expandir a mensagem que leva a vida, esperança, cura e salvação. Se você olhar para você, tanto que você fez, o que você já caminhou, o que você viveu, o que você superou, você vai perceber que você tem características fortes, tem virtudes, tem dons, tem talentos, tem capacidade, e tudo isso deve ser usado para expandir a mensagem do bem. Não desperdice o que Deus te deu. O que você está fazendo com o talento que Ele te deu? Coloque em prática. Começa a usar para transbordar na vida das pessoas. Você pode fazer isso por meio de um livro, você pode fazer isso por meio das redes sociais, de conversas no 1 a 1. Você pode fazer de várias formas. O que você não pode é desprezar o propósito pelo qual você foi criado, o talento que você carrega. Não enterre o seu talento. Pelo contrário, coloque à mostra para que ele possa abençoar e transbordar sobre a vida dos outros. Ok? Tá comigo nessa? Então coloca o emoji da flecha aqui nos comentários que eu quero ver. Vamos lá. Mateus era judeu. Quando ele escreve essa carta tinha o endereço certo. Os judeus. Hoje em dia, muitas pessoas não acreditam em Jesus. Muitas pessoas não querem saber da história de Jesus. Naquela época, o número era muito maior. Muito mais pessoas não queriam saber e outras não acreditavam que Jesus, filho de José e Maria, era o Messias. Muitos não conseguiam conceber. Ele? Não, esse aí é só o filho do carpinteiro. Então Mateus tinha um objetivo ao escrever essa carta que virou o Evangelho de Mateus. Ele escreve para os judeus, para dizer aos judeus que Jesus de Nazaré era o Messias esperado. Esse é o objetivo da carta de Mateus naquela época. Hoje, ele é um livro que nos conta sobre Jesus, que aumenta a nossa fé, que nos aproxima de Deus. Mas ele foi criado por um objetivo. Você precisa ter um objetivo pelo qual vai escrever o seu livro. Mateus tinha um dele. Preciso contar aos meus irmãos judeus, aos meus compatriotas, que Jesus de Nazaré é o Messias, sim. E como ele faz isso? Abrindo a carta, mostrando a genealogia. Mas por que, Daniel? Por quê? Qual diferença faz? Agora a gente começa na parte boa. Vamos abrir em 2 Samuel 7, do versículo 12 ao versículo 13, tá? Já deixei marcadinho aqui para a gente não perder tempo. Então, 2 Samuel 7, do versículo 12 ao versículo 13, diz assim. E nesse momento, Deus está fazendo uma aliança com Davi, o rei de Israel, o grande rei de Israel. Até hoje, Davi é um herói lá. O maior hotel de Jerusalém chama Rei Davi. Davi é celebrado até hoje. Ele foi o maior rei de Israel, o cara que mais expandiu o território, fortaleceu o exército. Enfim, Davi é o cara lá em Israel. E aí, Deus faz uma promessa para ele. O povo judeu cresceu ouvindo essas histórias. O povo judeu daquela época de Jesus sempre aprendeu a amar Davi. Sempre aprendeu a reverenciar Davi. E sempre acreditou no que está escrito aqui. Olha só.
Uma promessa que Deus faz a Davi e está em 2 Samuel 7. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, da sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Olha isso. Quando você morrer, Davi, quando você for sepultado, eu vou escolher um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Aí você pode pensar assim: ah, Daniel, tá falando de Salomão. Porque Salomão é filho de Davi, virou rei no lugar de Davi e construiu um templo. Hoje, se você vai a Israel, a Jerusalém, então se você pesquisar, você vai perceber que existe só um pedacinho desse templo, que é chamado de Muro das Lamentações. Salomão de fato construiu um templo, mas presta atenção aqui, ó. Por que eu vou bater na tecla de que ele não está falando sobre Salomão? Porque ele diz assim: estabelecerei seu reino para sempre. O reino de Salomão não durou para sempre. Nem o templo que Salomão construiu durou para sempre, porque ele foi colocado abaixo pelos romanos e tantas outras pessoas, outros povos que invadiram Israel, Jerusalém. Aqui, a profecia, Deus está falando com Davi sobre um descendente dele que construiria um templo e o seu reinado, o seu reino duraria para sempre. Aqui ele está falando do Messias. Aqui ele está falando do Messias. E é muito importante que a gente entenda por que Mateus, quando começa o seu livro, cita o nome de Davi. Ele começa, é incrível, ele começa já falando. Cadê o livro de Mateus? Ele já começa falando: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é quem dá origem a todo o povo judeu. Pela obediência dele, ele caminha, arruma a terra prometida e começa a criar toda a descendência dos judeus. Então ele cita Davi e cita Abraão. Olha, Jesus Cristo é descendente de Davi. Tem uma profecia dizendo que o reino seria estabelecido para sempre por um descendente de Davi. E também é um descendente de Abraão. Então o objetivo aqui de Mateus é provar que Jesus é o Messias. Tem mais um versículo. Aliás, está gostando? Eu tô achando que a gente vai ter que dividir esse episódio, essa aula em duas, sabia? Porque tá ficando aqui, ó, tem muita coisa para falar ainda. Você me acompanha então amanhã? E eu continuo falando dessa história no episódio de amanhã, e na outra semana a gente fala sobre o outro livro de Lucas. O objetivo aqui é você entender a história para que você pegue o seu conteúdo, o seu objetivo, formate a sua mensagem e escreva o seu livro. Eu vou te dar no final, na aula de amanhã, um ponto a ponto de como você aplica isso, tá? Hoje eu vou falar sobre essa questão histórica e por que Mateus teve que provar que Jesus era o Messias, tá bom? Então amanhã a gente continua essa história do ponto que a gente parou. Eu vou ler mais uma profecia, vai ficar muito claro para você e você vai entender perfeitamente como aplicar. Quero só te entregar o resumo do que a gente falou até agora. Mateus tinha um objetivo central na hora de escrever o seu livro. Você precisa ter um objetivo. Não é, eu estou inspirado, não é inspiração. É o objetivo. Onde você quer chegar, o que você quer provar, o que você quer contar. Se o seu objetivo não for forte, o seu livro não será bom. Sabe por quê? Porque tem milhares de livros sendo lançados todos os anos. Você precisa ganhar a atenção das pessoas com conteúdo bom. Se o seu objetivo é bom, o seu livro vai ser bom. Amanhã eu te falo um pouco mais sobre isso, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã na continuação dessa super aula aqui sobre o livro de Mateus. Eu seguirei aqui, entregando esse conteúdo, as lições do livro das histórias eternas, porque esse é o meu propósito. Eu quero te incentivar a ser uma flecha também. A flecha, ela não faz o que ela quer. A flecha cumpre o propósito que Deus deu a ela. E o nosso propósito é prosseguir para o alvo, até que todos ouçam, até que Ele venha. Até amanhã. A gente se vê. Saúde e paz.